né, falando até certo ponto, a gente vai ver algumas coisas que, digamos assim, meio Norman Gasliano, tá certo? Norman Gasler, eu acho que é a teologia sistemática muito boa, tá certo? Para que a gente veja algumas coisas. Mas vamos lá para que a gente possa entender. Eu vou dar alguns princípios aqui de teologia para que a gente possa entender claramente essas questões, tá certo? Então vamos lá, deixa eu passar o slide aqui para vocês. Os atributos de Deus, né? O que é o atributo de Deus? Vocês podemos dizer que é atributos? O que é os atributos? O que é um atributo? Atributo é aquilo que é atribuído, né? Faz parte integral, ontologicamente, da pessoa de Deus. Atributos, né, metafísicos, né, além da física, né, morais, né, que se ajustam. Por consequência, né, essa questão dos atributos de Deus é aquilo que lhe cabe. Tem alguns atributos, tá certo, que são comunicáveis. E outros que são incomunicáveis. A gente vai ver aqui os principais em relação no que tange a teologia da própria teontologia. A gente viu as fontes, né? E a gente vai ver os atributos de Deus. A gente vai pegar essa questão meio tomista, né? Neotomista com Gasler, mas a gente vai dar para... Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando aqui. Vocês já ouviram falar em pura realidade, simplicidade de Deus, aceidade e necessidade divina, imutabilidade, eternidade. Isso aí vocês já viram. Onisciência, onipotência e onipresença, tudo isso vocês sabem o que é. Mas o que é pura realidade? Deixa eu falar para vocês. Diga. Alguém ligou aí. O professor, tem a ver com a onipresença de Deus? O quê? Tem a ver com a sua onipresença, essa pura realidade? Mais ou menos. Deixa eu lhe explicar. O que é pura realidade? Deus é realidade. Deixa eu lhe falar. Por que Deus é realidade? Pergunta. Deus pode não existir? Não. Deus, ele tem potência? Sim. Deus tem potência? Sim. Tem certeza? Porque se Deus tem potência, preste bem atenção. Se Deus realmente ele tem potência, Deus, no ato de ter potência, né, ele pode variar. Vou explicar. Porque se o homem ele tem potência para fazer as coisas. Se o homem ele pode ficar, ele tem potência, mas ele pode ficar inato em relação a isso, de criar uma estátua. Mas Deus ele não tem potência. Porque para Deus ter potência, né, ele pode ter que ficar em um determinado momento sem fazer nada. E Deus ele não pode deixar de fazer nada. Deus não pode ficar inerte. Porque Deus ele é a pura potência. Você está entendendo agora, Caio? Estava vendo uma explicação desse assunto de hoje, que ele fala assim que Deus não está preso a um corpo. Acho que mais ou menos essa ideia. É mais ou menos. Porque se Deus tem potência, ele tem variação disso. Por isso que Deus é pura realidade. Por Deus ser pura realidade, né, Deus não pode experimentar mudança. E Deus não podendo experimentar mudança, literalmente esse Deus que é real, que é existente. Se ele é pura realidade,
é que as outras coisas, ele literalmente foram criadas por ele. Porque se Deus tem potência, ele depende de outro. E Deus não pode depender de outro. Por quê? Porque Deus é independente de todas as coisas. Vocês estão me entendendo, amados? Sim ou não? Sim. E demais aí. Sim, professor, sim. Sim, professor. É um termo filosófico, mas a gente vai se encaixar, tá certo? A gente vai encaixar agora. Deixa eu dizer a você. Se Deus é pura realidade, ele é pura realidade. Deus, ele é um Deus independente de todas as coisas. Eu não. Você não. Você depende de Deus para existir. Os anjos dependem de Deus para existir. Os governadores dependem de Deus para existir. O diabo, ele depende de Deus para existir. Deus não. Por isso que Deus é. Deus é independente de todas as coisas. E as bases bíblicas para isso, professor? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parou sobre as fontes das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Salmo 33 diz o seguinte, falou e tudo se fez, e mandou e logo tudo apareceu. Isaías 40, verso 28, 29 e 30. 29 ao 31, perdão. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças dos que estão sem nenhum vigor. O jovem corre, cansa e os mancebos certamente cairão, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças a cada dia, terão asas como águia, correrão e não se cansarão, e andarão e não se fadigarão. Colossenses capítulo 1, verso de número 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Como já citei, Jeremias 32. Ah, Senhor Jeová, tu criaste os céus e a terra, e coisa nenhuma te é maravilhosa, porque fizeste com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Deus é que cria todas as coisas. Atos 17, 25. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é pura realidade porque ele independe de qualquer outra coisa para existir e para fazer. Por isso que o Salmo 90, verso 2 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, e o verso 17, eu sou o primeiro e o único e o último. João 17, 5, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. A existência de Deus é independente de qualquer outra coisa. Por isso que Deus não tem potência. Deus é a própria potência, até analogia ao nome do El Shaddai. O que é que significa El Shaddai? El Shaddai significa todo-poderoso, El Elyon, acima de outros deuses. É isso que essas expressões bíblicas querem falar acerca das coisas de Dedeus. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, e onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo o mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Vocês estão entendendo, amados? Sim. Deus é pura realidade, porque além de Deus ser independente dos outros, Deus dá existência para todos. Gênesis 1, 21. Criou, pois, Deus todos os seres viventes. João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,13, ele nos transportou, não é isso? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, pelo seu sangue,
Ele é o primogênito dentre os mortos, o princípio da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, quer sejam tronos, dominações, tudo foi criado por ele e para ele, né? E tem lá em Apocalipse capítulo 4, verso 11, tu criaste todas as coisas e por a sua força e vontade elas foram criadas. Romanos 11, 33, 35 em diante, né? 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, que ele deu primeiro para que pudesse restituir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Hebreus 2:10, convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Deus não só depende dele, Deus é independente das coisas criadas, como também Deus cria todas as coisas a partir do ex nihilo, a partir do nada. Por isso que Deus é pura realidade. Mais alguém? Quem quer falar alguma coisa? Vocês estão entendendo que Deus é pura realidade, amados irmãos? Sim ou não? Sim. Ô, professor, nesse caso, até vi um termo que pode dizer que era a causa primária, então, nesse sentido, né? Deus é a causa primária de tudo. Nesse sentido, sim, né? Mas o pura realidade é porque Deus, literalmente, né, não depende, por isso que ele é pura realidade, ele é existente e não pode deixar de existir, nem tem potência, por não ser mutável. Mas nesse sentido que eu estou falando também, é a causa primeira, como Tomás de Aquino fala, a causa primeira e efetiva de todas as coisas. Vocês estão ficando com sono, né? Som? Não, professor. Estamos entendendo, professor. Estamos com sono também, mas estamos entendendo. Estamos com sono também, né? Por exemplo, Deus também, essa pura realidade faz de Deus ter pura existência. O que é pura existência? Lembra lá de Êxodo capítulo 3? Essa aula vai ficar para depois, viu, amados? O restante. O restante disso daqui a gente vai desdobrar depois. Tá certo? Aí já faz 1h40 que estamos estudando. Vou falar só isso aqui para que a gente possa dar continuidade. A gente vai ter aula sexta e sábado, viu? Mas vamos lá. Não fique dizendo que tá. Qualquer dúvida, fala lá no grupo, tá certo? Com relação à aula. Mas vamos lá. O que é a pura existência? É que Deus, ele é autoexistente. Ele existe por ele mesmo. Por isso que ele é ato puro. Lembra de Êxodo capítulo 3? Ele comissiona Moisés para libertar o povo. É isso ou não? É, o eu sou, né? Eu sou o que sou. É Iazé Zerahié. Essa é a ideia. Esse eu sou o que sou é a ideia de autoexistência de Deus. Ele existe por ele mesmo. Algumas traduções vão dizer, né? Eu sou aquele que você precisa. Ou eu sou o que serei. Essa ideia em hebraico, né? Mas essa é a mesma ideia que Jesus fala em João, né? Dos 7, eu sou. Ele fala, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a mesma ideia, que é um título que Jesus atribui também. E aquele texto de João 8, capítulo 58. Antes que Abraão existir, eu sou. Por isso que os judeus, né, não conseguiram entender essa declaração de Jesus e quiseram matar ele, por não entender que Jesus também era o Deus, o Verbo encarnado. Por causa disso, essa ideia de Deus, eles literalmente queriam matar Jesus, porque esse é um título totalmente divino atribuído no Antigo Testamento, é que Deus tem a autoexistência. Você pega a cosmologia grega, a cosmogonia, né, da questão da criação, você vê que as divindades são criadas.
ele sai inventando de forma infinita essa ideia, né? A mesma também é Cronos, Gaia, Zeus, Hades, Afrodite. Isso também existe também na cosmogonias nórdicas, com Thor, na cosmogonia copta, com Sete, com Deus Ra, e outras coisas mais, o Deus Tempo, como entre os medo-persas, mas nenhum pode dizer eu sou o que sou. Eu existo sem depender de absolutamente ninguém. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Ele é autoexistente, é autossuficiente, ele tem existência nele mesmo, ele não pode deixar de existir, ele é esse Deus que é pura realidade, que independe dos outros, que é a causa efetiva dos outros existir, e ele é autoexistente. O próprio Agostinho dizia o seguinte, Agostinho... Professor? Oi. Pode falar. Eu vou ter que dar uma saidinha, porque eu vou buscar minha esposa aqui na igreja. A gente vai terminar agora. Tá certo, vai? Mas vamos orar. Pronto. A próxima aula a gente vai... Sexta-feira que vem a gente vai dar continuidade a isso, tá certo? Qualquer coisa, né? Pode falar lá no grupo. E... Alguém tem alguma pergunta? Fora o irmão Valdir? Não, professor, tudo ok. Caio? Não. Tomás de Aquino dizia o seguinte, foi mostrado acima que há um primeiro ser, a quem chamamos Deus, e que este primeiro deve ser puro ato, sem qualquer mescla de qualquer potencialidade. Suma teológica. Lá Tomás de Aquino, e Agostinho dizia que Deus é o que é, e nunca vai deixar de ser, porque não pode haver morte nele e não pode haver imperfeição. Tá certo? Então, Deus é pura realidade. Vamos orar agradecendo a Deus. Pedir que nosso presbítero, Adreilson, ore para que a gente possa encerrar aqui a nossa primeira aula. Amém. Sobre teontologia, né? A primeira é sobre Amém, teontologia. Amém. Vamos orar?